Olá! Está começando mais um episódio do podcast Lei Maria da Penha em Foco com o Dr. Júlio Kolkowski, especialista em Lei Maria da Penha na defesa do homem. Olá, Dr. Júlio, muito prazer em revê-lo. Olá, doutora Luciane, prazer é todo meu compartilhar mais um episódio do nosso podcast, um podcast que começou de uma forma despretensiosa, né? Estamos ganhando cada dia mais inscritos, mais visualizações. Quero agradecer a sua parceria, agradecer também o estúdio também e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão se inscrevendo e obrigado pela essa audiência. Ok, doutor Júlio. E vamos lá, né? Começou já 2025 e a gente está cheio de novidades, muitos episódios aí que virão trazendo muitas informações, muita coisa bacana para os nossos ouvintes, para aqueles que também assistem, né? E hoje a gente vai falar sobre princípios, né, doutor Júlio? E a gente precisa entender também, né, quais os fundamentos da lei, né, e todas as nuances. E vamos lá, o que são esses princípios? Vamos falar um pouquinho de princípios, doutor Júlio. Doutora Luciane, os princípios, modo geral, para aquelas pessoas que estão menos afeiçoadas com o direito, são pilares que norteiam, né, toda a atividade jurídica. Então, tudo que é jurídico parte de um pressuposto que são os princípios. E os princípios eles vão dar aquela liga para que as leis sejam editadas, para que a interpretação seja feita de uma forma mais justa possível. Então, resumindo, o princípio é o tronco que vai sustentar todo o ordenamento jurídico. E aqui, no ponto relacionado à Lei Maria da Penha, em particular as medidas protetivas, a nossa ideia é pioneira porque a literatura em geral, os autores que falam e escrevem sobre medidas protetivas, que são poucos, mas aqueles que escrevem, eles não sistematizaram as medidas protetivas. Eles simplesmente se limitam, e com grande proficiência, né, a falar sobre a Lei Maria da Penha, sobre as medidas protetivas, comentando artigo por artigo. E a nossa vida prática de atuação focada na defesa do homem, nas medidas protetivas e na Lei Maria da Penha, nós sentimos a necessidade de incluir uma sistematização nas medidas protetivas, porque elas são aplicadas de uma forma muito aleatória, cada juiz tem o seu critério, e eu acho que isso não traz racionalidade para a aplicação das medidas protetivas. Então, a nossa ideia é sistematizar, trazer tudo aquilo que todas as medidas protetivas deveriam ter dentro de um sistema e difundir esses princípios como obrigatórios na aplicação das medidas protetivas. É muito importante tudo isso, né, pessoal? Porque, querendo ou não, todos esses princípios, eles são os embasadores, né, de todos os fundamentos aqui da medida protetiva, né, doutor Júlio? E dentro dessas primeiras considerações iniciais aí que o senhor já colocou, o que motivou a criação dessa proposta de princípios informadores para as medidas protetivas de urgência? E qual que é o efeito prático dessa ideia, doutor Júlio? Perfeito, doutora Luciane. A nossa ideia é diminuir ou refrear a violência. Então, a Lei Maria da Penha ela busca o quê? Combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Todavia, essa protetiva que integra a Lei Maria da Penha, ela, quando mal aplicada ou injustamente aplicada, ela gera também um potencial de violência na outra parte. Então, o homem que recebe indevidamente, injustamente uma medida protetiva, ele perde a confiança e a credibilidade no Estado e nas suas instituições. E isso, ele vai perdendo respeito também pelo Estado. E passa a ter medo. Isso que é importante. Nós não devemos ter medo do Estado e nem das instituições. Nós tínhamos medo da ditadura. Nós não respeitávamos a ditadura. Então, nosso propósito é fazer com que as medidas protetivas sejam racionalmente aplicadas, justamente aplicadas, para que não aconteça injustiça
E esse homem que receba essa protetiva, que recebe ela, ele não se torna um agressor em potencial, porque aquele homem que recebe a protetiva injusta sofre uma agressão institucional por parte do Estado. E aquele que é injustiçado, ele tende a cometer violência. Então, a aplicação racional da Lei Maria da Penha, em particular as protetivas, visa, no fundo, trazer uma segurança jurídica para aquele que sofre a restrição. O que nós estamos evitando é a restrição indevida, que essa sim tem potencial de gerar dano e violência. E a gente sabe que esses danos, né, doutor, eles são, assim, muito agressivos, a gente pode falar dessa forma, né? Se a pessoa ela está injustiçada, de fato, isso causa danos muitas vezes irreversíveis para a vida dessa pessoa, né? Desse homem. Não é isso, doutor Júlio? Sim, eu sempre sustento que o dano social causado por uma medida protetiva indevida, injusta, é irreparável. Então, aquele que recebe restrição, advinda de uma medida protetiva injusta, ele vai ter problemas no seu trabalho, vai ter problemas na sua família, no seu círculo de amizade. Então, ele fica taxado como um agressor. Então, isso fomenta a violência, descrédito na própria lei e nas instituições. Então, quando uma sociedade ela tem um descrédito na instituição ou na lei, nós perdemos eficiência dessa legislação, porque ela deixa de exercer o seu papel principal, que é proteger. Então, ela acaba, ao invés de proteger, ela acaba fomentando ainda mais o ciclo da violência. Isso é um complicador, né, nos dias atuais, né? Mas vamos falar um pouquinho desse princípio de temporalidade, né? O senhor afirma que as protetivas elas foram feitas para acabar. Qual que é a ideia desse princípio? Perfeito. A temporalidade é que as protetivas elas nascem para acabar. Elas não são uma pena criminal, isso é importante destacar. Até mesmo as penas criminais, elas têm o dia de começo e o dia de término, né? Então, por mais que a pena criminal seja a principal sanção no ordenamento jurídico, ela tem o seu prazo de validade. Cumpriu a pena, já o apenado já não deve mais nada para o Estado. As protetivas, elas não são uma pena institucional. Então, elas precisam perdurar enquanto a situação de risco existir. Elas estão condicionadas a uma situação de risco. Ocorre que essa situação de risco ela não pode perdurar para sempre. Ela é feita para cautelar aquele momento, para interromper a violência ou para prevenir em caso de iminência da violência. Então, ela precisa ser periodicamente revisitada pelo juiz para que avalie se a situação de risco que ensejou a protetiva perdura ou não. Então, a própria Constituição e também os tratados internacionais de direitos humanos preconizam a proibição, vedam as penas em caráter perpétuo. Então, nós já temos essa máxima, o que permite concluir que as protetivas não podem perdurar para sempre. Elas têm um prazo, estão condicionadas a uma situação de risco que precisa ser reavaliada periodicamente pelo juiz. Doutor, aí fazendo só um parênteses aqui, eu sei que a gente já comentou em outros episódios, aliás, se vocês quiserem, né, aqueles que estão chegando aqui no canal agora, revejam nossos episódios, porque tem bastante informação, tem muito conteúdo interessante para todos vocês. Então, nesses episódios anteriores, eu sei que a gente já comentou daquelas protetivas que acabam perdurando, né? E diante do que o senhor está falando, o que a gente consegue visualizar? Que hoje, até por conta do nosso sistema jurídico, né, muito moroso, né, o nosso judiciário muito moroso, muitas vezes essas medidas estão aí perdurando há mais de 1 ano, 2, né? Nesse caso, o que se precisa fazer? E aí eu estou falando no caso desse homem que tem essa medida, né? Aí perdurando contra ele. O que ele tem que fazer nesse caso para que cesse essa medida que já perdura
por muito tempo e muitas vezes está dentro dessa situação que o doutor acabou de narrar aqui. Certo? Há uma relação umbilical entre defesa do homem e revogação das protetivas. Quanto mais rápido o homem apresenta a sua defesa, apresenta a sua versão, mais rápido a protetiva será revogada. Porque, no meu ponto de vista, aquele homem que se julga inocente e não age de acordo com o seu entendimento de inocente, ele deixa de apresentar defesa e essa postura omissa dá a entender que ele está aceitando tudo aquilo que a suposta vítima alegou a respeito dele. Então, quem cala consente. De fato, nas protetivas, me parece isso muito presente na nossa prática. Então, há uma relação muito íntima entre defesa e protetiva. Quanto mais rápido você se defende, mais rápido você terá a revogação. Então, a primeira coisa que o homem deve fazer ao receber protetiva é se defender rapidamente e constituir um advogado especialista nessa área. Porque, afinal de contas, quando você machuca o joelho, sempre defendo isso. Você procura um ortopedista, você não procura um cardiologista. Então, é a mesma coisa nas medidas protetivas. Recebeu medida protetiva, defenda-se. Esse é o melhor caminho para uma rápida revogação. Então, deixando bem claro aqui que não é que o juiz, embora ele tenha esse dever, né, de fiscalização, de observação, não é que ele vai fazer isso ex officio. Não, é preciso que se tenha uma defesa, né? Ainda que faça de ofício, é importante sempre a provocação, porque o judiciário ele age de forma provocativa. Ou seja, você só provoca, o judiciário ele responde. Então, quanto mais tempo você leva para fazer a sua defesa, mais o seu caso fica adormecido e hibernando. Então, se há possibilidade dessa protetiva ser revogada antes, melhor ainda. E com a defesa, isso certamente vai contribuir, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, fiquem atentos. Recebeu, né, aí uma medida protetiva, é importante que vocês procurem sempre um advogado especializado para que possa aí tomar as medidas cabíveis para defender o seu direito. Só uma questão, desculpa, Imagina. questão só, acho que para aproveitar o gancho aqui desse ponto, muitos homens falam assim, mas eu recebi a protetiva, eu não quero me aproximar da suposta vítima, então eu só vou cumprir a ordem judicial e não vou me defender. Veja que cumprir a ordem judicial é sua obrigação, sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva e você responder pelo crime de descumprimento de medidas protetivas previsto lá no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Agora, é seu direito se defender das protetivas. Apesar da Lei Maria da Penha não prever um rito de defesa, a defesa ela aure seu fundamento de validade da Constituição e dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, apesar da Lei Maria da Penha não prever um rito de defesa, esses dois institutos, esses dois diplomas, estão acima hierarquicamente da Maria da Penha e que permitem que você se defenda por meio desses dois grandes institutos. Bacana. Doutor, o senhor trata do princípio da vinculação a uma situação de violência doméstica. Qual que é a importância desse princípio para a Lei Maria da Penha? Como é que ele funciona? Perfeito. O princípio da vinculação, o que eu quero dizer com ele? Que as protetivas, curiosamente, não são para todas as mulheres. Mas fala, como assim não são para todas as mulheres? A Lei Maria da Penha não é feita para mulher? Não. A Lei Maria da Penha é feita para mulher vítima de violência doméstica e familiar. Há uma diferença. Não são todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Porque se nós adotarmos esse conceito, nós estamos banalizando as medidas protetivas. Elas estão deixando de cumprir o seu papel principal, que é de proteção, estão sendo desviadas para meio de chantagem, para a obtenção de vantagens indevidas e deixando a proteção final dela, que é o risco que a mulher tem de violência doméstica, em segundo plano. Então, aqui, doutora Luciane, e todos aqueles que nos assistem, eu penso que o homem precisa ser orientado, educado, para respeitar as mulheres. Isso é um projeto. Agora, as mulheres precisam ser educadas também. Precisam ser educadas de como usar as medidas protetivas. Não é para qualquer situação da vida que as protetivas existem.
existem para situações de violência doméstica e familiar. Agora, se você quer utilizar as protetivas para chantagear o homem, assinar uma partilha de bens do seu jeito, isso está indevido. As protetivas não servem para isso. Não servem para amparar também a vizinha do andar de cima que está incomodada com o homem que mora embaixo. Não se estende a isso. A relação de vizinhança não se aplica à Lei Maria da Penha. Então nós temos que também ter uma educação, uma orientação de toda a sociedade, não só do homem, mas também da mulher, para que ela faça uso devido dos instrumentos de proteção. Senão cai na banalização. Banalizaremos e aí perdemos descréditos e aí temos o fomento da violência por parte daquele que sofre injustiça. Porque aquele que sofre injustiça não tem o amparo do Estado, que é o principal agente responsável por garantir a aplicação correta da lei. Se o homem é intimado injustamente, recebe uma carga, uma restrição injusta, quem ele vai se socorrer se aquele ente que deveria zelar pela boa aplicação não o respeitou? Isso é bem complicado mesmo, né? Porque a gente vê alguns casos, óbvio que não estamos falando de todos, mas algumas situações onde se usa justamente buscando uma vantagem indevida, né? Se usa por raiva, porque ficou enciumada, enfim, por uma série de outras coisas, né? Mas não o foco que é realmente a medida protetiva, né? Que é proteger, que é buscar essa guarida. E isso acaba dando justamente esse descrédito que o doutor comentou aqui. Isso é muito importante ressaltar para que ela não seja usada indevidamente, né? Doutor, no tocante ao princípio rebus sic stantibus, esse princípio ele tem larga utilização no direito privado. Qual que é a ideia de transportá-lo para as medidas protetivas? E aí eu vou fazer um parênteses, tá? Eu acho que é importante a gente explicar esse princípio para as pessoas, né? Porque a gente vê ele muito no direito contratual, né? Como é que a gente faz, como é que a gente traz ele para a Lei Maria da Penha? Perfeito. Eu sempre defendo isso, inclusive a doutrina toda é unânime em dizer que o direito é uno. O direito é um só. E nós só dividimos ele em grades curriculares para facilitar o entendimento. Então nós dividimos em direito penal, processo penal, constitucional, para facilitar e racionalizar o entendimento dessas matérias. Mas, na essência, o direito é um só. Então, apesar da cláusula rebus sic stantibus, que é largamente aplicada no direito privado, no direito contratual, a ideia ela pode ser muito aplicada também nas medidas protetivas. E o que significa essa cláusula rebus sic stantibus? Esse nome pomposo. Na verdade, é uma expressão latina que determina o seguinte, que as protetivas elas serão mantidas enquanto a situação de risco perdurar. É exatamente esse conceito. Então, a situação de proteção perdura enquanto há necessidade. E essa necessidade ela deve ser avaliada de acordo com o risco e a necessidade. Protetiva, então, ela dura por prazo indeterminado, né? É indeterminável, eu sustento isso. É indeterminável porque ela tem um fim. Ela tem uma noção mais de finitude, essa expressão determinável do que indeterminada, né? Então, enquanto isso perdurar, as protetivas serão mantidas e aplicadas. Então, é esse o conceito que está por trás disso. E aí vem um outro ponto. E como que o juiz vai saber se a situação do risco persiste ou não? Esse é o grande tema. Esse é o calcanhar de Aquiles. Só tem uma maneira só de saber. A aplicação, revisão periódica da necessidade. Eu sustento aqui a cada 3 meses o juiz é obrigado a reavaliar a necessidade, aplicando aqui por analogia aquela regra que se aplica às prisões preventivas. As prisões preventivas são cautelares que têm duração indeterminada, né? Enquanto os pressupostos existirem, o cidadão permanece preso. Eu aplico aqui, o STF emitiu um entendimento já consagrado
que a prisão preventiva deve durar e o juiz deve, a cada 3 meses, reavaliar a necessidade da prisão. É bem importante isso, né? Porque isso vai aí desencadear, né, uma série de informações necessárias, né, para que isso se cesse ou continue, né? E no tocante ao princípio da vigência determinável, o doutor acabou de falar que a vigência, o doutor não fala que ela é determinada, mas sim determinável, né? Então, no tocante a esse princípio que o doutor fala aqui, da vigência determinável e não determinada das medidas protetivas, qual que é o alcance dessa ideia? Muito se fazia o que antigamente, né? Com muita frequência. Quando o juiz ele aplicava a protetiva, ele já assinalava um prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos de vigência. E aí existia um nó no sistema. Como que o juiz pode adivinhar que a situação de risco que ensejou a protetiva vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos? Na verdade, o juiz que faz isso, ele é adivinho. Ele está adivinhando, ele está chutando. E não está preocupado, na verdade, em saber se o risco continua ou não. Ele simplesmente fala 2 anos e daqui 2 anos você vem pedir novamente a revisão. Está errado. E o STJ, sensível a essa questão, também entendeu que está errado. E determinou o seguinte: as protetivas vigoram por prazo indeterminado ou indeterminável, porque ela não pode perdurar para sempre, mas estão condicionadas a uma situação de risco. E aí o risco ele tem que ser avaliado aí de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, periodicamente. Então, a fixação de um prazo de validade é incompatível com a natureza jurídica das protetivas, que elas estão basadas no risco. Se elas estão basadas no risco, elas jamais podem ser aplicadas por um prazo certo. Certo. Doutor, o princípio da maior cognição para prorrogação das medidas protetivas. Esse é um outro princípio que o senhor vem trabalhando também, né? E por que a cognição para conceder as protetivas não é igual para prorrogá-la? Qual que é a diferença aí? Vamos falar um pouquinho desse princípio da cognição. Perfeito. Uma questão histórica. O Brasil infelizmente, é um dos países que mais cometem violências contra as mulheres. É o ranking. Então, nós sabemos que historicamente o homem brasileiro é um homem agressivo. Então, nós sabemos que há historicamente essa mazela social. E geralmente a violência doméstica ela acontece no âmbito privado, longe dos olhos de testemunhas, de difícil comprovação. Então, nesse momento, o que o legislador entendeu? Para conceder a protetiva, basta a palavra da mulher que se diz vítima. Então, ela disse que foi vítima de ameaça ou de lesão corporal. Inicialmente, nós vamos conceder a proteção porque vige aqui o princípio da precaução. Na dúvida, protege a vítima. Então, nesse momento, para a concessão das protetivas, é necessário uma cognição mais rasa, baseado apenas na palavra da mulher que se diz vítima. Correto, porque se exigir dela o maior acervo probatório, essa mulher pode ser vítima de feminicídio. Sim. Então, corretamente, o legislador determinou a proteção imediata. Ocorre que a prorrogação ela não pode ter o mesmo critério que a concessão. A concessão é imediata, outorga-se a proteção com base na palavra da mulher vítima. A prorrogação acontece meses depois da concessão. E meses depois da concessão, a vítima ela já tem condições de reunir provas suficientes da necessidade daquela proteção se prorrogar. Por quê? Hoje todo mundo tem um smartphone que grava, que filma, todo mundo vai na festa, grava a festa, vai no restaurante, grava o prato, faz tudo. Agora, no momento da prorrogação, dizer que simplesmente estou com receio, preciso da protetiva, sem um elemento de prova sequer, quer dizer, para ir no bar, para ir na festa, tem foto para tudo quanto é lado. Agora, para mostrar
a necessidade da prorrogação para mostrar que o risco ainda continua sem nenhuma prova, eu acho que isso é abusivo. Precisa ser alterado. Então, para prorrogar a protetiva, é necessário prova mínima, prova tangível. Não só a vontade da mulher que se diz vítima. A vontade da mulher que se diz vítima foi suficiente para a concessão das protetivas. A prorrogação, quando acontece meses depois, onde ela poderia e deveria juntar provas desse suposto risco, aí é necessário uma trava maior, porque, afinal de contas, medidas protetivas são restrições a direitos fundamentais de quem recebe. E restrições a direitos fundamentais jamais podem ser dependentes da palavra de uma pessoa, e sim de elementos probatórios que embasem, que justifiquem a restrição. E aí, quando o doutor fala de restrição, eu lembro que teve um episódio, né, doutor, que nós fizemos, se não me engano, acho que foi um dos últimos, né, em que a gente falou justamente sobre essas restrições, né, porque muitas vezes a pessoa acredita, né, e talvez ele até não busque uma defesa, porque ele acha, é só eu não chegar perto, né, mas muitas vezes ele não pode frequentar os mesmos lugares, né, ele não pode se aproximar, tem às vezes uma metragem mínima de segurança aí que ele não pode se aproximar, ele não pode coabitar em ambientes, né, onde ele frequentava, né, mas tem aquela observação que o doutor fez no podcast anterior, aliás, assistam, está muito interessante, que é aquele fato de que se ele tem 2 imóveis, né? E ele não fica impedido de estar no outro imóvel, não é isso, doutor? Só para trazer, porque tem muita gente nova aqui no canal e eu acho que é importante até trazer essa informação, né? Porque as restrições hoje, elas são bem amplas, né? Mas é importante que ele saiba, até para que ele não incorra numa infração à medida, não é isso, doutor? Perfeito, isso fez me lembrar, vou responder essa questão, mas antes que eu me esqueça, outra também muito importante, que as protetivas elas são meio padronizadas. Então, está escrito lá, dentre as restrições, proibição de contato com a vítima e seus familiares. E nesses familiares, se o juiz ou a juíza não estabeleceu expressamente limitação ao filho, os familiares não contemplam a prole, os filhos. Então, essa palavra é ambígua, que leva o homem a acreditar que a proibição de contato com os familiares se estende também aos filhos. Mas não, só haverá a limitação de contato com os filhos se o juiz ou a juíza estabelecer isso expressamente na decisão. Fora isso, a expressão familiar não envolve, não engloba os filhos. Isso é importante. Com relação a essa questão que nós tratamos no podcast passado, foi um caso que chegou no escritório, um caso prático. O casal tinha 2 imóveis, um que eles residiam, que era o lar comum, e outro um imóvel de veraneio. A mulher pediu a protetiva, pediu o afastamento do homem, o juiz deu o afastamento. O que esse homem fez? Foi morar no outro imóvel de veraneio. Aí a vítima se insurgiu e falou, não, lá eu passo minhas férias também, queria neutralizar esse homem, queria que ele morasse embaixo da ponte. Tá errado. Então, a decisão que afasta o homem do lar comum é o lar onde estabelecia a residência, a morada, o lar, e não se estende a outros imóveis do casal. Isso é importante. Então, você vê que a situação da vida ela é tão complexa que não dá para o juiz prever todas as possibilidades. Mas aí também cabe o bom senso. Mas muitas pessoas, com as protetivas embaixo do braço, acabam abusando e utilizando essa protetiva como um escudo de impunidade, e aí de trás desse escudo começa a jogar flecha para atacar aquele homem que recebeu a protetiva. E tem aquela situação também que é provocada, né, doutor, que a gente fala, né? Que a pessoa às vezes pede, não, pode vir, né? Não vai te acontecer nada, né? Acaba provocando uma infração à medida, não é isso? O doutor já teve casos assim? Sim. Na verdade, em razão, quando tem protetiva, é natural 30% das protetivas a reconciliação do casal. E o que eu falo?
Quando você tiver protetiva e a vítima quiser entrar em contato com você, não estabeleça contato enquanto ela não revogar as protetivas, porque aí pode ser uma arapuca. Porque é o seguinte, é que acontece, muitas vezes o casal reata o relacionamento debaixo da protetiva. E aí quando a vítima não comunica isso ao juiz, aí depois de um tempo eles estão convivendo, aciona outro gatilho, há uma outra crise, e aí a vítima liga para a polícia e fala assim, olha, meu marido tem protetiva, ele está aqui dentro. Mas ela não diz que ela permitiu, que ela chamou ele para morar na casa. Só não informou para o juiz. Nesse caso, se a polícia chegar e deparar com o homem dentro da casa, violando as protetivas, ele vai preso. E aí, até você provar que focinho de porco não é tomada, acabou. Já foi preso, vai ser solto provavelmente numa audiência de custódia, mas olha o desgaste. Então, tem protetiva? Vai reconciliar? Comunique o juiz, revoga a protetiva e não abuse da protetiva. Não diga assim, olha, eu quero voltar com você, mas a qualquer momento eu quero acionar a protetiva e falar que você descumpriu caso você não faça o que eu quero. Tá errado. Mulher que age assim tem que ser punida também, porque aí está utilizando indevidamente todo um orçamento do Estado, mobilizando as instituições para proveito próprio. Mulher que age assim tem que ser punida. Doutor, no tocante ao princípio da não condenação das medidas protetivas. Aqui o doutor deixa clara a posição das medidas protetivas em relação ao processo criminal. O que torna essas medidas protetivas diferentes de um processo criminal? Como é que funciona? Perfeito. Vamos lá. As medidas protetivas são medidas cautelares satisfativas, ou seja, visam tão somente proteger. Medida protetiva protege. E o processo visa a punição, a aplicação da lei, através do devido processo legal. E o que acontece? A protetiva ela não pode ser encarada, ela não é um processo criminal. Embora muitas protetivas sejam concedidas por juízes criminais. Mas por que elas não são processo criminal? Por dois motivos simples. Primeiro, porque não há denúncia oferecida pelo Ministério Público. Perfeito? Segunda, porque não há uma pena criminal ao final das protetivas. Nós temos a possibilidade, nas protetivas, ou elas são prorrogadas, ou elas são revogadas. Não existe ao final das protetivas um processo, uma pena criminal. Aí, o que acontece? Muitas protetivas, os fatos que originaram a protetiva, melhor dizendo, eles podem sim ser objeto de uma investigação criminal e um processo criminal. Não é que a protetiva se transforma em inquérito e processo. Não. A protetiva nunca vai se transformar num processo. Mas não confunda o fato que originou a protetiva com a protetiva. O fato que originou a protetiva, esse sim, pode ser objeto de investigação e também objeto de um processo criminal que vai buscar a responsabilização criminal daquele acusado. Mas a protetiva, enquanto instituto, ela não se transforma em inquérito e muito menos em processo, porque tem natureza cautelar, não tem uma natureza condenatória. Ninguém pode ser condenado e nem absolvido no âmbito das protetivas. Certo. E com relação ao princípio da proibição de proteção para fatos remotos. Nossa, hoje a gente está cheio de princípio aqui, né? Qual que é a ideia que fundamenta esse princípio, doutor? No que o doutor se baseou para poder fundamentar isso? Sem dúvida. Aqui é muito simples. A protetiva é protetiva de urgência. O nome é esse. Medidas protetivas de urgência. Urgência só por meio de fatos atuais. Fatos que estão acontecendo. Agora, a vítima não pode pedir protetivas com base em fato remoto que aconteceu há 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Olha, ele me ameaçou há 6 meses atrás e eu estou agora, depois de 6 meses, me sentindo em risco. Isso não pode. Isso viola o princípio que rege, que determina que a protetiva é de urgência, né? Então, essa proteção ela tem que ser otorgada de forma liminar. E a forma liminar é à vista de uma situação que está acontecendo ou está na iminência de acontecer.
fatos muito remotos, antigos, não podem justificar um pedido de medida protetiva. A gente tem bastante informação aqui sobre todos esses princípios norteadores, né? Da Lei Maria da Penha, das medidas protetivas, princípios esses desenvolvidos pelo Dr. Júlio, né, que tem aí um trabalho árduo, ele e toda a sua equipe no escritório, né, Dr. Júlio? O escritório do doutor está localizado aonde, doutor? Pode falar um pouquinho? O Grupo KWS é um escritório com sede em São Paulo, no tradicional bairro do Tatuapé. No entanto, como as medidas protetivas e todos os processos que versam sobre a Lei Maria da Penha são virtuais, nosso escritório atua de forma nacional, todo o território nacional, e atuamos na defesa na Lei Maria da Penha, atuamos em processos criminais na Lei Maria da Penha, medidas protetivas, tudo o que for relacionado à Lei Maria da Penha, nosso escritório é uma referência, uma potência nacional. Então, pessoal, tá aí o Dr. Júlio Konkowski, né, especialista, advogado especialista em Lei Maria da Penha na defesa do homem, que trouxe, sempre traz informações importantes aqui no nosso podcast Maria da Penha, Lei Maria da Penha em Foco, onde você pode buscar todas as informações, todas as orientações, né, doutor? E chegamos ao final do nosso podcast, doutor. O senhor quer deixar mais algum recado para os seus ouvintes, para aqueles que estão nos assistindo e aqueles que também chegaram agora, né? Sim, quero só agradecer a parceria, doutora Luciane. É uma honra estar dividindo aqui esse debate com você. Eu acho que é enriquecedor. Nós fazemos um trabalho de utilidade pública, porque, reitero, a finalidade do nosso canal não é demonizar a Lei Maria da Penha, muito menos as mulheres. Se você está chegando agora e tem interesse em buscar argumentos que demonizem a lei, que digam, olha, a lei é inconstitucional, isso não vai ter aqui. Mas se você quer um debate saudável, um debate que busca o aprimoramento, com respeito, com ideias, porque é com ideias que nós evoluímos, você está no lugar certo. Se inscreva, curta nossos vídeos. Hoje nós temos aí mais de 300 vídeos, todos falando sobre Lei Maria da Penha, medidas protetivas, com enfoques práticos. A dúvida de um cliente, um ouvinte, um telespectador, pode ser a sua também. Então convido vocês a acessarem, a se inscreverem no nosso canal e desejo também um excelente ano para você, doutora Luciane. Muito obrigada. Para toda a sua equipe, a equipe do estúdio também, que vem fazendo um trabalho magnífico. Acho que aqui a gente tem que render as nossas homenagens ao Danilo, que vem cooperando de uma parceria assim monstruosa, um gigante desse mundo virtual e digital. Então, para vocês que querem aí também ter um trabalho profissional, vocês vão ter aí, o Danilo vai colocar no link a empresa aqui, ó. Essa empresa é seríssima, um trabalho maravilhoso. Então, quero agradecer todos os parceiros, quero agradecer todos do escritório, todos que estão engajados, porque eu não vou nomear aqui cada um, porque eu vou cometer a injustiça de esquecer alguém. Mas estão todos convidados e todos de parabéns. Obrigado pela audiência de todos vocês também, pelas inscrições, pelas curtidas, pelos comentários. Acho que o comentário é muito importante porque renova o nosso repertório e faz nascer outros vídeos, outros temas de podcast. Então, continuem sempre assim. Muito obrigado, gratidão. Doutor Júlio, mais uma vez, agradecer pela participação, por tanta informação importante que a gente está trazendo para tantas pessoas, né, para toda a população, porque essa informação serve para mim, serve para o senhor, serve para todos nós. Né? Agradecer por mais um ano aí que iniciamos com essa parceria, por toda a gentileza do doutor que vem aqui gentilmente, cede seu tempo, passa informação com muita clareza, com muita segurança naquilo, né? E agradecer também a todos os nossos espectadores, aos nossos ouvintes que acompanham o nosso podcast. Fica aqui a dica para acompanharem os vídeos, aqueles que estão chegando agora, acompanhem os vídeos passados, tem muita informação relevante, muita informação de importância, tenho certeza que vocês vão gostar, vão sair mais informados, né? E fiquem com a gente, fica aguardando aí um próximo episódio recheado de novidades, porque 2025 promete. Muito obrigada, doutor Júlio, que o seu ano seja excelente. Nosso ano, muito obrigado a todos.
um ano abençoado. Tchau, tchau, pessoal.